Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para esse nosso encontro, onde vamos conversar, vamos meditar, vamos relaxar, né? E vamos rezar. Ontem aqui nós começamos falando sobre Sigmund Freud, né? Eu havia prometido a vocês que nós falaríamos também sobre um outro tema que, apesar de muitos poderem dizer que está desligado, né, da questão da psicanálise, pelo contrário, né, está muito presente e pode ser analisado a partir justamente de uma visão psicanalítica. Tudo bem, Ana? Estamos aqui juntos, então, mais uma vez. Que bom. Pois e daí, então, acabou que nós não conseguimos concluir, né, o tema como havíamos previsto. Eu até disse para vocês que o problema é meu, porque eu sou um falador incontrolável, né? Mas vamos dar continuidade hoje, então, né, ao tema de ontem, onde começamos a falar justamente sobre Freud, a psicanálise, né? E como Freud, por sua vez, foi tão importante para a ciência, né, e para o conhecimento, né, do psiquismo humano. Ontem nós falamos um pouco, né, rapidamente, sobre o desenvolvimento humano, né? E eu falei para vocês de alguns elementos, né, que compõem, então, que vão compor aquilo que nós podemos chamar de aparelho psíquico, né? E que, na verdade, já é fruto de uma segunda elaboração, então, feita por Freud, né? Em psicanálise se costuma chamar segunda tópica, né? Por quê? Porque num dado momento, né, Freud descobre o inconsciente, e a partir daí, então, ele estabelece um aparelho psíquico na primeira tópica, né, que é composto de consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente, pré-consciente e inconsciente vão estar, né, nesta composição, né, onde Freud, por sua vez, verifica que o inconsciente ele é uma espécie de depositário, né, das nossas emoções, né, de tudo que vivenciamos, né, tudo que foi vivido por nós vai se fazer presente no inconsciente, né, e de alguma maneira vai ser significado nesse inconsciente. O inconsciente, né, encontra uma barreira, que é o pré-consciente, né? Então, essa barreira do pré-consciente, vamos dizer assim, que ela vai funcionar como uma espécie de filtro, né, que acaba por impedir, então, que esses elementos passem a nível consciente, né? Mas é claro, o inconsciente tem as suas artimanhas, né, e ele consegue burlar, né, o pré-consciente, né? Ele burla o pré-consciente das mais diversas maneiras. A principal delas é através dos sonhos, né? Os sonhos, então, isso já em 1900, quando Freud publicou, né, a interpretação dos sonhos, que não tem nada a ver com essa interpretação de sonhos que nós encontramos nas bancas de jornais, né, onde está lá escrito: olha, se você sonhar com cobra, né, joga no bicho no 36. Não, né? Nem sei se é 36 mesmo, eu chutei, tá, pessoal? Mas independente de qualquer coisa, não é sobre isso a interpretação dos sonhos.
A interpretação dos sonhos, ela desmembra, ela descobre, né? Ela tira o véu, né, do inconsciente, né? Ela retira o véu, vamos dizer assim, para usar uma expressão conhecida por muitos, ela retira o véu de Ísis, né? E apresenta-nos justamente esse inconsciente. Então veja, o sonho é justamente, né, um caminho, né, através do qual nós vamos ter então, né, que tudo aquilo que está preso no inconsciente, né, burla os caminhos do pré-consciente e passa para o nível consciente, né? Boa noite, Magno, boa noite, Renata, boa noite, Kátia, boa noite, Giane, boa noite a todos vocês aí, né? Veja, mas é claro, quer queira, quer não, o pré-consciente, né, ele continua existindo, ele continua atento. Então, quando muitas vezes acordamos, nós não conseguimos lembrar daquilo que sonhamos. É por isso que Freud dizia para os seus pacientes, para assim que ele acordar de um sonho, ele escrever. Né? Escrever tudo que ele se lembra daquele sonho, antes que o pré-consciente venha e bloqueie, né, aquilo que aquele material onírico, vamos colocar assim. Né? É bastante interessante, né? E é claro, né, nós vamos observar também que os elementos inconscientes, né, vão passar para nível consciente, vão burlar o pré-consciente de outras maneiras também. Né? Eles burlam, por exemplo, através dos atos falhos. O que é um ato falho? Né? De repente eu esqueço o nome de alguém. Né? Olá, Vera. Olá, William. Olá, Eliane. Tudo bem? Eliana, tudo bem? Né? Como que isso acontece? Ele burla. Né? E nós, por exemplo, esquecemos o nome de alguém. Esse alguém, de alguma maneira, esta pessoa, esta situação, esta coisa, porque pode ser uma coisa, um objeto, né, está associado a algum acontecimento, a alguma emoção, a algum elemento que está lá no nosso inconsciente, né, e que nos fez mal. E por isso, então, nós queremos esquecer. Ah, mas outro dia eu não conseguia lembrar o nome do Mahatma Gandhi, né? Mas eu adoro o Mahatma Gandhi. Por que eu esqueci o nome do Mahatma Gandhi? Não, você não esqueceu o nome do Mahatma Gandhi. Né? É que por algum motivo Mahatma Gandhi, né, pode lembrar uma pessoa, pode lembrar uma situação que é muito próxima de você agora, geralmente é mais próximo, não é tão distante, mas pode ser muito distante, né? E que te fez esquecer. Né? Te fez esquecer. Então veja, esse jogo que vai se estabelecendo entre consciente, pré-consciente e inconsciente, né, vai ser desmembrado por Freud. E a interpretação dos sonhos é uma obra fenomenal, né, para se compreender, então, como funciona esse nosso inconsciente. Que Freud, então, desbravou, né, vamos dizer assim, né, que antes era um desconhecido. O inconsciente representava as trevas. E ele vai trazer luz a essas trevas. Né? E vai falar para a gente, vai demonstrar para a gente, né, como esse inconsciente se manifesta na nossa vida. Porque o que é o consciente? O consciente, né, é o nosso dia a dia, é a nossa realidade, são as coisas com as quais nós estamos convivendo. Só que num dado momento, as alegrias, as tristezas, as emoções, os medos, as angústias, etc., elas vão saindo do nível consciente, passam para o pré-consciente, né? Ficam um tempo no pré-consciente
e depois passam lá para o nível inconsciente e vão ficar lá. Isso mesmo acontece também até no processo de aprendizagem. Você aprende uma coisa, começa a aprender um idioma lá na infância, nunca mais estuda. De repente, quando você volta a estudar, parece que as palavras retornam. O pouco que você aprendeu, se foi pouco, volta. Né? E a gente costuma dizer que não existe ninguém tábua rasa. Né? Nesse sentido que a gente diz que não existe ninguém tábua rasa. Porque nós somos estimulados, nós estamos aprendendo, nós estamos estudando, nós estamos vivenciando, nós estamos nos emocionando, nós estamos amando, nós estamos odiando, nós estamos nos magoando, nós estamos vivenciando milhares de emoções a todo momento nas nossas vidas. Não há como fugir disso, porque se fugirmos disso significa que já não estamos mais, né, vivos. Eu não digo nem que não estamos no uso da nossa razão, né, porque aí teríamos que discutir a razão. Veja, aquele que tem alguma uma neurose, né, um psicopata, né, um sociopata, ele também tem as suas razões. Não é à toa que o poeta disse, né, que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Né? E se tomarmos o poeta, vamos compreender então que essas razões do coração são aquelas razões marcadas por todas essas emoções que vão se misturando, que vão se somando, que vão rompendo, né? Que vão sendo significadas e ressignificadas nas nossas vidas. E assim então, né, elas se manifestam, porque isso também é muito comum. Muitas vezes aquilo que está passando para o nível consciente, né, e isso na maior parte das vezes e principalmente durante os sonhos, né, aquilo que está passando para o nível consciente está mascarado. Né? Ele, na verdade, não expressa, né, não está expressando as coisas como de fato elas são. Né? Freud atendeu uma moça, né, que o tratamento dela demorou muito tempo. Ela, só para vocês terem uma ideia, ela já muito pequena, etc., né? O papai dela levou ela para fazer uma viagem. E ela foi para a Itália, né, com o pai dela. Só que o pai dela deixou ela no hotel e saiu. Altas horas da madrugada, vieram pessoas e bateram na porta dela para dizer, né, que o pai dela havia morrido. E ela foi levada. E aquilo marcou-a de uma forma, né, absurda, porque, veja, a imagem do pai tinha desmoronado. Sabem por quê? Porque as pessoas que vieram procurá-la eram policiais, né? Os carabinieri italianos, né? Eram policiais. E esses policiais a levaram para um prostíbulo. O pai dela tinha morrido na cama de uma prostituta. Né? Aquilo marcou-a, né, de uma forma absurda, porque o pai, né, era
a sua grande conquista. Né? O pai, na verdade, ao levá-la junto com ele para aquela viagem, realizou o seu grande sonho. Ela tinha se colocado no lugar da própria mãe dela. E ela não podia admitir aquilo. Né? Sabem o que aconteceu? Ela ficou cega. Ela ficou cega. Né? E durante o tratamento, né, através justamente do processo catártico, é que ela conseguiu então, né, rever tudo novamente. Por quê? Porque ela contava para o Freud, né, que o pai dela, que as pessoas que vieram até a porta do hotel para informar que o pai dela estava morto eram médicos. Era assim que ela estava vendo. Era assim que estava passando para o nível consciente. E era isso que garantia que, apesar dos olhos estarem perfeitos, ela ficou cega. E mais, que ela tinha sido levada por esses médicos para um hospital protestante. Ora, um hospital protestante em Nápoles, na Itália. Freud já desconfiou que alguma coisa estava errada. Né? E ela dizia que as enfermeiras estavam sentadas, né, em bancos, né, em poltronas, e que se ouvia música clássica no hospital. E que ao chegar no quarto, havia uma enfermeira, né, ao lado do pai dela. Veja, foi assim que ela ressignificou todo o elemento traumático. E é assim que isso passou para o nível consciente. E enquanto este bloqueio, enquanto esta imagem, essa ressignificação permaneceu, ela continuou cega. Na medida em que o processo catártico permitiu que ela voltasse àquele momento, vivesse novamente toda a trajetória e enxergasse que eram policiais, que aquele era um prostíbulo, que o pai estava na cama de uma prostituta, ela voltou a enxergar. Só que ao mesmo tempo, ela vai se sentir envergonhada. Logo em seguida, ela estabelece, né, uma relação de transferência. Ela se apaixona por Freud. Ela se apaixona e ela começa a ter desejos, ela começa a ter sensação, né, de que está ganhando peso, né, e ela então aperta o espartilho, etc. Até que num dado momento ela está na cama e ela sente fortes dores, fortes dores, fortes dores, né? E então Freud verifica que ela estava simbolizando, né, vivenciando um trabalho de parto. E como que isso aconteceu? Né? Porque ela mantém próximo dela a boneca que o pai tinha lhe dado. A questão ainda não estava resolvida nela. E pior do que isso, né? Numa terceira etapa, ela começa a sair à noite, né? E ela passa por casas noturnas,
né, de noite, e ela manda uma mensagem para que Freud a encontre. E ela sempre tinha um sonho. E nesse sonho, ela estava no alto de uma torre, né? E havia do lado, né, uma inscrição. E a inscrição era Putifar. Através do processo catártico, mais uma vez, né, ela consegue rever totalmente, né, o processo e identificar que a palavra que aparecia era Putifar, que vem de puta, né? Mas era um trocadilho, né? Inclusive com o francês. Porque ela se sentia assim. Ela, a partir de então, queria se punir primeiro, né, pela relação com o pai e segundo, por ter se apaixonado por Freud. E daí então, né, ela se coloca na condição de uma prostituta sagrada. Por isso, Putifar. Né? Assim, faltou dizer uma coisa para vocês. Ela, no sonho dela, ela estava sempre usando uma maquiagem que lembrava uma mulher egípcia, né? E ela estava numa torre, né, como quem está protegida, né? E se coloca na condição, então, de uma prostituta sagrada. Vejam como o inconsciente mascara as coisas para que elas passem para o nível, né, burlem o pré-consciente e passem para o nível consciente. Isso vai passar através dos sonhos, né, e através, justamente, de sentimentos, emoções, né? E também, é claro, da histeria, do comportamento histérico, né? Geralmente a gente acha que quando a gente ouve, né, histérico, né, e nós ouvimos isso recentemente, né, a gente pensa assim, alguém que fica gritando, que fica aumentando as coisas, etc. Não. O histérico ou a histérica até aumentam as coisas, mas ele de fato está sentindo tudo aquilo, né? Porque aquilo foi transformado para que ele sentisse assim. E é uma forma de que ele continue sentindo prazer, de alguma maneira, né? Porque senão, né, nós vamos ter que justamente o processo de autodestruição vai se fazer presente. Em todos nós existe um pouco de sadismo e um pouco de masoquismo. Em todos nós isso vai existir. Agora, se nós somos extremamente sádicos ou somos extremamente masoquistas, alguma coisa vai estar errado. Porque não há equilíbrio. Porque não há equilíbrio, né? Nós vamos ficar nervosos às vezes, nós vamos, né, apesar de toda a nossa formação judaico-cristã, né, ou seja lá qual for a nossa formação, né, dizer que não, né, a gente vai dizer bem feito. Esse é o nosso comportamento sádico. Parece que não, né? Não acreditamos que o é, mas é sim, sem sombra de dúvidas. Aquele comportamento que diz bem feito, mereceu, né? A gente espera que o outro sofra, principalmente quando ele nos faz algum tipo de mal. E às vezes a gente manifesta isso, né, através das nossas palavras,
na melhor das intenções. Eu ainda há pouco falava disso com um amigo, né? E eu dizia, né? Santo Agostinho diz, né, que nem sempre uma boa intenção gera um bom resultado. E de fato, isso é verdade. Né? Existem muitas boas intenções que acabam gerando coisas muito ruins. Né? Às vezes, numa tentativa de fazer o bem, eu acredito que estou fazendo o melhor, etc. Mas na cadeia, as coisas trazem malefícios. Né? Uma vez, uma autoridade, né, me chamou e disse assim: eu preciso muito falar com o senhor. Eu fiquei sabendo que o senhor está incentivando os jovens a usar preservativo. Falei, tá, bom. Primeiro de tudo, o senhor devia dizer para o fofoqueiro que veio lhe dizer isso, né, para que ele conte para o senhor as condições em que eu disse isso. Né? Em segundo lugar, devia refletir, né, no porquê, dentro do mundo em que nós vivemos, dentro da situação que nós estamos vivendo, isso é tão importante. E em terceiro lugar, né, porque Jesus disse que veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, se é para que tenhamos vida em abundância, temos que cuidar da vida. Aí eu disse, não estou entendendo nada. Eu explico. Eu estava fazendo uma palestra para jovens, né? E esses jovens, por sua vez, né, me questionaram. E eu disse então para eles, olha, pratique o sexo responsável. Respeite a sua namorada, para que você possa ser respeitado por ela, porque só quem se respeita, né, é que vai saber respeitar. Né? E só quem se sente respeitado também respeitará. Né? Nós vivemos numa sociedade, dizia eu, né, em que as relações se tornaram descartáveis, onde as pessoas tratam as suas emoções, a sua maneira de ser, a sua maneira de viver de forma descartável. Eu dizia para eles, eu tenho ouvido muito, eu fiquei. Eu sou ficante. Aí eu dizia para eles, eu não entendo esse eu fiquei e esse eu sou ficante. Porque isso para mim soa como eu sou objeto e fiz do outro objeto. Saciei o meu desejo, né? O outro saciou o seu, cada um vai para o seu lugar, deita a cabeça no travesseiro e chora. Né? Eu falei, então, eu não posso concordar com isso. Então, se vocês puderem se guardar, é importante. Mas, caso contrário, usem preservativo, porque existem uma série de doenças venéreas por aí, né, de DSTs por aí, e vocês têm que se proteger. Isto é ser responsável. E sabem por quê? Aí eu disse para a autoridade, eu falei, o senhor sabe por que eu disse isso? Porque um dia, ao menos eu creio, né, o senhor vai me chamar.
E eu não quero que ele diga para mim, olhe para trás e veja um monte de gente que morreu por causa da tua irresponsabilidade. Naquele dia eu ganhei um abraço, né? E fui liberado. A pessoa que foi fazer essa denúncia talvez tenha feito na melhor das intenções. Talvez não, quero acreditar que fez na melhor das intenções. Não quero acreditar que fez para me prejudicar, nem nada. Né? Fez na melhor das intenções, porque estava fechado na letra. Né? Só que o mundo também significa e ressignifica a letra. As pessoas estão fazendo isso constantemente. O inconsciente tem as suas artimanhas. Eu poderia até dizer, mas por trás desta boa intenção, né, tinha uma intenção lá escondida, coisa e tá bom. Se foi, tudo bem, eu não quero nem pensar nisso, porque hoje eu também dizia, né, isso só vai me gerar mal. Certo? O que eu quero que vocês entendam é isso, né? A intenção, né, é muito boa, né? A Giane está dizendo, por isso que às vezes se diz que de boas intenções o inferno está cheio. É mais ou menos isso, Giane, né? Só que a ideia é agostiniana, vem de Santo Agostinho, né? E ele diz que nem sempre uma boa intenção gera um bom resultado. Pois é. Então, agora, a boa intenção, e eu contei toda essa história, estou falando que eu falo demais, né? A boa intenção, por sua vez, pode ser algo, de fato, né, mascarado pelo inconsciente, que passa para nível consciente, que gera ações, né? Porque também isso está acontecendo, né? O que eu quero que vocês entendam também é que quando eu falo assim, muitas vezes pode dar a impressão de que então nós somos manipulados pelo inconsciente. Não, não, de forma alguma. Né? O inconsciente somos nós. O pré-consciente somos nós. E o consciente também somos nós. Cada um de nós. Isso está presente em mim. Né? Esse sou eu. Né? O equilíbrio, né, das pulsões, né, também vem de mim. E Freud vai perceber justamente tudo isso. Eu estou olhando assim para controlar o horário, tá, pessoal? Freud vai perceber também tudo isso. E num dado momento ele começa a perceber que o aparelho psíquico, que é a psique, não é somente o consciente, o pré-consciente, o inconsciente. Né? Que o consciente, o pré-consciente, o inconsciente eram partes, né, de algo muito maior. E daí então é que nós passamos, né, para a segunda tópica, ou segundo modelo de aparelho psíquico freudiano, onde ele vai estabelecer, né, o id, ou isso, falamos dessa questão ontem, né, que é uma questão de tradução, etc. Nós temos, durante muito tempo, usamos a tradução a partir da tradução inglesa das obras de Freud, da edição standard inglesa, né? E hoje nós já temos acesso a uma tradução em português, que é feita direto do alemão. Né? A tradução atual preferiu, ao invés de usar id, usar isso, ok? Tá? O termo isso e o termo id, né, são similares, então, nesse caso. Vamos colocar
mais propriamente dessa maneira, né? Eles são similares, né? Então, por isso, nós vamos encontrar, né, as duas questões. Talvez num outro momento possamos, então, falar de tudo isso, ok? O ego, né, ou o eu, né, e o superego, né, superego, como a gente costuma dizer, né, que também, né, vai se fazer presente, ok? Id, ego e superego, ok? O id, como eu colocava para vocês, já vai se fazer presente desde o nascimento da criança. O id já vai se fazer presente desde o nascimento da criança, ok? Ele já está lá, né? Ele é composto por todos os instintos, né? Ele, na verdade, foi se formando, né, na vida dessa criança. Lembrei do livro A Correspondência Completa de Sigmund Freud para William Fries, né, ou Fries, né, o correto seria Fries, 1887 a 1904, sem sombra de dúvidas. E é muito interessante, só fazendo um parênteses, já que você colocou isso, William, nessa correspondência, nós encontramos, de fato, todo esse processo, né, que vai levar, então, à definição da segunda tópica. Né, que vai levar à definição da segunda tópica, onde o Freud, inclusive, discute com ele toda essa terminologia. Né? Voltando, então, o id já está presente, né? Desde o nascimento, ele compõe todos os nossos instintos, as emoções vivenciadas, etc. Né? Só que com o passar do tempo, né, o ego, por sua vez, vai se fazendo presente, mas também, né, nós vamos recebendo todo um conjunto de normas, de regras, né, de elementos sociais, né, que vem, né, primeiro dos nossos familiares, depois da escola e assim por diante. Né? Isso eu estou tentando simplificar, tá, pessoal? Isso vai dar origem, então, ao nosso superego. Né? O ego, né, não é totalmente consciente, ele tem uma parte dele que também é inconsciente. Né? Mas ele, na verdade, vamos dizer assim, é o princípio de realidade. Né? E ele vai estabelecer um equilíbrio, né, entre os desejos, os anseios, né, do id, que precisam ser saciados, né, assim como, né, os desejos, os anseios do superego, que também precisam ser saciados. Ele, né, é que vai garantir que a energia das pulsões não seja descarregada direta no nosso corpo, gerando uma série de problemas. Ele vai estabelecer um equilíbrio, vamos dizer assim. Né? Mas como eu disse para vocês, né, ele tem lá uma parte dele que é inconsciente. Né? Ele vai ser movido também pelas pulsões. Né? Pulsões essas que são pulsões de vida e pulsões de morte. Né? A gente já falou um pouco sobre isso ontem. Né? E veja, o equilíbrio, né, desse aparelho psíquico, o equilíbrio entre, né, o ego, o id e o superego, né, por sua vez estabelece então a nossa vida normal, a nossa razão. Agora, é claro, né, esse choque, né, muitas vezes o choque da realidade, né, provoca as neuroses. E provocando as neuroses, né,
nós nos vemos obrigados a conviver com elas. E elas se manifestam nos nossos medos, nas nossas angústias, né? Elas geram pânico, né? Elas geram repetições, né? E veja, nós repetimos muitas vezes, né? Muitas vezes não, inúmeras vezes, né? As nossas ações, né? E temos sempre o mesmo resultado. E muitas vezes choramos sempre pelo mesmo motivo. E veja, enquanto não formos capazes de identificar essa repetição e os significados que ela tem na nossa vida, nós vamos continuar repetindo e ela vai continuar gerando dor. Né? A repetição, ela é necessária. Né? Mas ela tem que ser significada, ela tem que ser descoberta. Né? Porque se ela gera dor, né? Se ela gera sofrimento, se ela faz com que eu descarregue, né? Libido em toda uma parte do meu corpo, isso me gera sofrimento. Enquanto ela não for identificada, desmembrada, né? Enquanto ela não for, o seu significado não aparecer, ela vai continuar se manifestando, né? E vai ser negativa. Né? O desequilíbrio, né? Nesse aparelho psíquico vai gerar as psicoses, né? Porque o indivíduo passa a ver o mundo através de uma única ótica, né? Ele não consegue refletir diferente, né, daquele ponto em que ele se estabeleceu. Ele só consegue ver o mundo a partir de uma ótica muito particular. Em alguns casos, né, o psicótico se torna violento. Né? Entre o neurótico e o psicótico, nós temos o neurótico obsessivo. Esse é mais problemático ainda. Né? Porque o neurótico obsessivo pode entrar em processo de autodestruição. Né? E pode gerar outros problemas, como suicídio. Ok? Então veja, o desequilíbrio do aparelho psíquico, o desequilíbrio dessas relações entre o id, o ego e o superego, né, vai trazer uma série, né, de questões que precisam ser pensadas, né, revistas por nós mesmos. Eu sei que eu fui, em alguns momentos, eu quero pedir desculpas para vocês, eu fui até um pouco simplista, né, mas no sentido justamente de que eu pudesse levar a uma compreensão, né, de todas essas questões. Eu volto a dizer, nós teríamos muito mais coisas para falar e vamos voltar a falar ainda sobre essas questões. Né? Mas eu acho que reafirmamos mais uma vez, né, a importância, né, de Sigmund Freud, né, para a ciência, né, para o psiquismo, para o conhecimento do psiquismo humano, né, para que nós possamos nos conhecer nas nossas relações com nós mesmos, conosco e com o mundo. Né? Nós estamos chegando ao fim dessa nossa primeira parte, né? E vamos passar então para a segunda parte desse nosso encontro, né? Que é aquele nosso momento de relaxamento, né? Para que a gente possa jogar fora aquelas coisas que estão presentes em nós,
Eu tenho visto que as pessoas têm me dito, né, que estão sentindo muita dificuldade, né, com essa quarentena, dificuldade de estar em casa, dificuldade de estar fechado. Eu ligo a televisão, só se fala em quarentena, etc. Eu já não sei mais o que eu vou fazer. Tente organizar o seu dia, tente fazer ele dinâmico, né? Quando você acordar, mais especificamente, né, que tal, né, você fazer um exercício, né? Vai fazer um exercício simples, não precisa muita coisa não. Tem escada em casa? Tem escada em casa? Então, sobe e desce a sua escada umas 5 vezes. Já vai ser alguma coisa que vai movimentar você, te fazer ficar cheio de energia. Né? Tem uma cadeira? Tem. Encosta a cadeira na parede. Né? Coloca as suas mãos sobre a cadeira, né? E você vai conseguir fazer flexões. Você vai conseguir fazer flexões. Né? Mas eu queria caminhar, mas não dá para caminhar porque a gente não deve sair na rua, etc. De fato, né? Só o essencial, né? O que não dá para evitar, né? Em hipótese alguma, né? Mas não tem problema, não dá para caminhar, caminha pela sua casa. Mas aí eu vou enlouquecer. Não, coloca uma música. Coloca uma música. Né? Coloca uma música e vai andando pela sua casa. Vai andando pela sua casa. Também não precisa fazer isso muito tempo, não. 5 minutinhos. Só para movimentar o seu corpo. Né? Alongue os ombros. Faça isso, ó. Você coloca a sua mão aqui, ó, tá? Esta mão aqui segura no cotovelo, né? Fecha, e daí então você empurra para trás. E daí você vai contar de 1001 a 1015, lentamente. Depois você solta. Faz a mesma coisa com este braço, né? 3 vezes em cada braço. Você vai ver que você vai estar movimentando o seu corpo. Pegue um livro para ler, né? Um romance, um relato científico, né? Alguma coisa que permita que você faça uma viagem literária. Né? Reze. Reze. Você pode começar o seu dia rezando também. Né? Pegue um texto, um trecho do Evangelho ou do livro sagrado da sua religião. Né? Pegue um trecho, leia, né? Tente meditar alguns minutos, não precisa ser muito não. Né? Uns 3 minutinhos, uns 3, 4 minutinhos. Né? Depois então, né? Faça uma prece, agradeça por esse novo dia, né, que começou. Né? Peça aquilo que tanto você necessita. Né? Pode fazer essa mesma coisa à noite também, antes de dormir. Em suma, né, realize atividades. Vai cozinhar. Você não sabe cozinhar? Aprenda. É uma boa chance de aprender. Uma boa chance de aprender. Vamos errar? Vai queimar o arroz, vai queimar o feijão, vai queimar o ovo. Né? Parece que não, mas para fritar ovo tem técnica. Né? Não tem problema, vai aprendendo. Aproveite para aprender.
porque na verdade, né, nós vamos sair de tudo isso renovados, homens e mulheres novos. E se queremos fazer um mundo melhor, vamos começar conosco. Vamos começar nos melhorando. Né? Cozinhar não, Kátia. William, não vou fazer propaganda. Tá bom então, pessoal? Tenho certeza disso, Nandori. Errando é que nós aprendemos. Né? Então vamos lá, então. Vamos iniciar, então, né, o nosso relaxamento, né, nesse momento. Vamos, então, procurar uma posição confortável, fechar os nossos olhos. Se estiver de sapato e quiser tirar o sapato, pode tirar o sapato. Se estiver de chinelo, quiser tirar o chinelo, pode tirar o chinelo. Né? Fechemos os olhos e vamos iniciar então a nossa respiração. Lembre-se, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Vamos agora voltar o nosso pensamento para os nossos pés. Os pés começam a derreter. Eles vão derretendo. Agora as pernas. As pernas começam a derreter. E elas vão derretendo, derretendo, derretendo. Agora os quadris. Eles também começam a derreter. Vão derretendo, derretendo, derretendo. Agora é o seu tronco e os seus braços, as suas costas e as suas nádegas que vão derreter. Eles vão derretendo, derretendo, derretendo. A sua cabeça começa a derreter. Vai derretendo, derretendo, derretendo. O seu corpo começa a derreter como se fosse um grande bloco de barro molhado pela chuva. A chuva cai sobre o seu corpo. E vai derretendo. Derretendo, derretendo. Deixa a chuva cair
Deixe a chuva cair sobre você. São águas benéficas e elas vão limpar toda a lama da dor, do medo, da tristeza, da angústia, das energias negativas. A água vai limpar. Deixe a chuva cair sobre você. Sinta-se molhado por essa água fresca e luminosa. Olhe agora para o seu corpo. Ele está translúcido. Então, um foco de luz multicor vem do alto e penetra o seu corpo. Vai iluminando cada parte do seu ser. O seu cérebro, todo o seu sistema nervoso, seus olhos, seu nariz, seus ouvidos, sua boca. A laringe, a faringe, os pulmões, o coração, o esôfago, os rins, os intestinos, todo o aparelho sexual. As costas, toda a coluna vertebral, as nádegas, as pernas, os pés. Você é um ser de luz. Já não existe mais dor, nem negatividade. Tudo derreteu. Tudo foi absorvido pelo cosmos. Você é um ser de luz. Você é um ser positivo. Sinta o amor, sinta a luz, sinta a graça que habita em você.
Então vamos começar a voltar. Comece movimentando os dedos dos pés, depois os pés, agora as pernas, os quadris, o tronco, os ombros, os braços e as mãos, muito lentamente. O pescoço, a cabeça. E abra os olhos. Pode olhar em volta. Você é um novo ser. Um ser que se renova a cada momento. E em você habita a luz e o amor. E assim, pessoal, chegamos ao fim da nossa segunda parte. Hoje nós fizemos um pouco diferente, né? Eu espero que todos estejam bem, felizes, né? Energizados, iluminados. E já que recebemos, agora vamos doar alguma coisa. Vamos doar uma parte de nós. É o momento, então, de colocarmos as nossas intenções, né, pelas pessoas que vamos rezar. Né? É o momento de agradecer, é o momento de pedir. Né? Então, se você tem alguma pessoa por quem você quer orar, ou alguma intenção por quem você quer orar, né, você pode colocar. Né? Nesse momento você pode mentalizar, você pode falar em voz alta, você pode escrever. Vamos rezar pela paz? Sim, Marilda, com certeza. Né? Vamos rezar para que os homens vivam em paz. Né? O Papa Francisco, em harmonia, né, com outros representantes, né, pediu justamente o fim de todos os conflitos, né? Que os homens se amem mais, que as armas, né, sejam abandonadas e que nós nos voltemos agora para vencer, né, toda essa batalha, né, que pode destruir milhares de vidas humanas. Né? Vamos rezar por aqueles que estão passando por dificuldades, né? Principalmente os mais pobres das comunidades carentes, os moradores de rua, por aqueles que não têm acesso à medicina. Né? Vamos rezar por aqueles que carecem de alimento, né, do corpo, mas também por aqueles que carecem do alimento do espírito. Vamos rezar para que de fato, né, a vida em abundância se manifeste em todas as pessoas. Vamos rezar para que compreendamos cada vez mais, todos nós, né, o real sentido, né, do amor, do ágape, né, enquanto doação, enquanto entrega, enquanto respeito pelo outro, né, enquanto caridade. Vamos rezar pelos nossos irmãos na África, principalmente os nossos irmãos da África subsaariana, mas também
os irmãos do Egito, né, da Argélia, da África do Sul, de maneira geral, pelos irmãos do Congo, pelos irmãos africanos, que também estão sofrendo e sofrendo muito, né, com essa pandemia do Covid-19, e as informações não têm chegado até nós porque ainda vivemos num mundo marcado, né, pelo isolamento da África. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, que isso também acabe, né? Que os homens se respeitem, os seres humanos se respeitem, homens e mulheres, e se amem uns aos outros. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teus são a honra, o reino, o poder e a glória, pelos séculos sem fim. Amém. E é isso, né? Terminamos mais um dia. Amanhã, mais uma vez, né, às 18 horas, estaremos aqui para mais uma reunião, né, para mais um encontro, onde vamos continuar a estudar, vamos relaxar, vamos rezar juntos. Daqui a pouco o vídeo vai estar no Facebook e também depois ele vai estar disponível na página do YouTube Momentos da História, né? E também vai estar disponível no Twitter, @Prof. Angelose, né? Angelose com ZZI no final, tá bom? Eu quero agradecer, né, a todos, né, que estiveram aqui conosco nesse dia, né? Eu estou vendo aqui o Adriano Vrena, né, a Marilda Flores, o Gilberto Ferreira, o Edson Marques, a Ana Dori, a Kátia Carvalho, o William Orcida, a Margarete Angelose, o Alan Araújo, a Roberta Angelose, a Kátia Carvalho, a Du Santos, o Lucas Bittencourt, a Jeane Aragão, o Rodrigo Martins, o Zé Angelose, primão estava aqui, né? Primo desde a infância, né? Primo, né? Bom, primo só podia ser desde a infância, mas desde a infância que a gente está junto na luta, né? Aline Cândido, Eliana Mitrione, Vera Malaco, Mariléia Lopes, o Magno Gama, Renata Brito, Kátia Carvalho, Renata Brito, Wanda Patrocínio, Walter Mendes, Pedro Correia. Desculpem se eu deixei de falar alguém, agradecer a presença de todos vocês, né? E vamos em frente, né? Porque como eu identifiquei esse projeto, juntos venceremos, né? Um grande abraço para vocês, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.